foi um susto geral para todo mundo. Por quê? Simplesmente o item era um item de grande volume físico, ou seja, ele ocupava muito espaço físico dentro de um armazém. Então, simplesmente, quando chegou na portaria da empresa, 2 carretas lotadas com um produto, todo mundo quis saber o que fazer com aquele item, quem foi o maluco que comprou aquela quantidade daquele item que não tinha nem onde guardar dentro do armazém da empresa. Claro que essa é uma história, não é uma história, é uma história, é verídica, ela aconteceu de fato. Eu não vou contar o nome do coitado do meu ex-aluno, porque ele também virou um ex-funcionário daquela empresa, né? Mas ele cometeu um erro muito sério. Por quê? Ele comprou uma quantidade muito grande que não cabia no espaço físico. Então, essa história nos ensina o quê? Qual é a moral dessa história? Que lição nós podemos tirar dessa história? A lição que a gente pode tirar dessa história é muito simples. Regras sempre apresentam exceções. O método de classificação ABC de materiais é um método fundamental, importantíssimo para o bom gerenciamento das organizações. Porém, não se pode esquecer que sempre existem as exceções. Essa história nos diz o quê? Que alguns itens têm que ser gerenciados a partir de outros critérios que não, única e exclusivamente, o critério de valor. É o critério mais utilizado para a classificação ABC de materiais. Nós vamos ver ainda nesta aula outros critérios. Porém, a classificação de ABC de materiais pelo valor é o mais utilizado. Qual a finalidade disso? Bom, a primeira finalidade deste critério é possibilitar um melhor gerenciamento dos estoques. Ou seja, eu consigo fazer com que os meus estoques apresentem um giro maior. Eu consigo fazer com que a renovação dos estoques aconteça com uma frequência maior. Uma outra finalidade importante é que eu consigo, com isso, fazendo esse giro maior, eu consigo reduzir o custo médio dos estoques. O custo médio dos estoques essencialmente é dado pelo quê? Pela média do valor mantido em estoques. Se eu faço com que o meu estoque se renove com uma frequência muito maior, o custo médio dele tende a cair. Uma outra finalidade importante da classificação ABC pelo valor é a redução dos custos de transporte. Ou seja, quando eu consigo gerenciar melhor este processo, classifico os itens em A, B e C, eu tenho uma periodicidade de compra dos itens A, eu tenho uma periodicidade de compra dos itens B e uma periodicidade de compra dos itens C. Se eu fizer compras em que no período em que eu faço pedidos, porque os itens A eu vou comprar sempre com uma frequência muito maior, né? Ou seja, num período de tempo menor, se eu conseguir juntar isso, em determinados momentos, quando eu for comprar o B e o C, eu comprar tudo junto, eu compro um número de pedidos menor e consigo, além disso, aumentar os ganhos no transporte. Por quê? Porque eu transporto um volume maior de cargas também. Então eu reduzo também os custos de transporte. Então, 2 objetivos importantes, a redução do custo de transporte e, ao mesmo tempo, também diminuir o número de pedidos de compra. Enfim, de uma forma bastante resumida, nós podemos dizer o seguinte: os itens classe A geralmente representam algo em torno de 10% dos itens, mas eles consomem algo em torno de 80% dos recursos financeiros da organização. Os itens classe B geralmente é algo em torno de 15% dos itens, eles consomem algo em torno dos 15, 20% dos recursos financeiros da organização. E os itens classe C, esses sim, eles representam algo em torno de 65% dos itens, mas em termos financeiros, eles representam algo próximo a 5%, de 5 a 10% dos recursos financeiros. Vocês poderiam aí dizer assim, tem alguma coisa errada aí, professor, porque o senhor falou 10 mais 15 mais 65, isso dá 70, 80, 90%, e os outros 10%? Calma, né, pessoal? Nem todos os materiais exigem rigor de controle.
Existem aqueles itens que aí, se nós quisermos, podemos criar outras categorias. Vejam, a classificação ABC é um princípio de gerenciamento. Na tua organização, você pode definir critérios A, B, C, D, E, F, G. Você pode criar mais categorias. Agora, lembra, as coisas melhores são aquelas mais simples, não complica. A, B, C. Talvez um item D, tudo bem, depende da especificidade de cada organização. Então, por que não fecha 100%? Pelo amor de Deus, você não vai colocar numa classificação ABC de materiais cafezinho, papel higiênico, açúcar, adoçante. Claro, a menos que esses itens sejam a matéria-prima, a essência da sua organização. Se a sua organização é uma empresa que vende café, é óbvio que você vai ter que gerenciar muito bem o café que você compra. Fora isso, esses itens, numa indústria, por exemplo, não se perde tempo controlando esse tipo de material. Cuidado com a política do clipe e do cafezinho. Não seja um administrador do clipe e do cafezinho. Muito bem, mas eu só posso classificar os materiais pelo valor? Fazer a classificação ABC pelo valor? Claro que não. Existem outros critérios para a classificação dos materiais. Um dos critérios para a gente classificar os materiais, e aí eu posso ter uma categoria, vocês podem pôr letra F, G, H, X, Y, Z, são critérios diferentes. Um dos critérios pode ser pela perecibilidade em relação a custo. Por exemplo, eu posso ter materiais que são perecíveis e são de baixo custo. Eu posso ter materiais, por exemplo, que são importados, materiais de custo intermediário. Eu posso ter um outro critério que são materiais volumosos, ou seja, aquela história do meu aluno que eu contei, tem grande volume, mas são de baixo custo, ou pode até mesmo ser de custo intermediário. Esse é um critério para ser classificados os materiais. Outro critério pode ser pelo critério de aquisição, pela compra. Na hora que eu estou falando de classificar os materiais pelo critério de aquisição, eu tenho que levar em consideração os aspectos fundamentais para esta gestão destes materiais. Nessa tabela que vocês estão vendo aí no vídeo, nós estamos vendo a classificação de materiais pelo critério de aquisição. A classificação, como eu disse, vocês podem pôr a letra que vocês quiserem. Aqui eu usei E, F, G como exemplo. O que eu estou levando em consideração na aquisição? O grau de dificuldade. Tem materiais que têm um alto grau de aquisição, ou porque o processo é muito complexo e caro, ou porque eu tenho muitas incertezas no fornecimento, é um material que é importado. Então, como vocês percebem, claro que existem materiais que realmente o grau de dificuldade da aquisição deles é bastante alto, é bastante elevado. Um outro critério, como vocês podem ver aí na tela, é um grau médio de dificuldade de aquisição. Esse grau médio significa o quê? Que os materiais, o processo para a compra deles tem uma complexidade intermediária, ou seja, não é tão complexo. E tem aqueles itens que o grau de dificuldade é extremamente baixo, ou seja, eu não preciso ter um rigor muito grande no controle desses materiais. Esta é a lógica pura e simples de classificação dos materiais pelo critério de grau de dificuldade de aquisição. Uma outra forma que eu tenho para classificar os materiais, se os materiais são críticos ou não são críticos. Como vocês podem perceber, o grau pode ser alto, médio ou baixo. No grau maior, ou seja, num grau alto de criticidade, o que acontece? Vocês têm um processo de aquisição extremamente difícil e eu não consigo substituir um material pelo outro. Então, por isso, eles são considerados materiais críticos, num grau alto de criticidade. Os materiais de média criticidade são aqueles materiais com um processo de aquisição menos difícil, ou seja, intermediário. Eles não são tão difíceis de serem adquiridos e também, eventualmente, eu posso fazer alguma substituição. Os materiais de baixa criticidade são materiais de fornecimento flexível, ágil, rápido e pontual. Esses materiais são materiais em que eu tenho uma grande disponibilidade de fornecedores. Se eu tiver problema com um fornecedor, tudo bem, eu troco, eu pego outro fornecedor. É material que também apresenta uma intercambiabilidade, pode ser facilmente substituído. Esta é a lógica
da classificação de materiais pela sua criticidade. Vamos agora entrar num novo tópico para demonstrar ainda outras ferramentas, porque a ferramenta classificação ABC é uma das ferramentas importantes para gerenciar, para controlar os estoques. Mas além disso, nós temos outras ferramentas e indicadores de gerenciamento dos estoques. Uma das mais importantes, talvez a mais importante das ferramentas para se gerenciar adequadamente os estoques, é exatamente a definição de políticas de materiais. O que é uma política? Essencialmente, a gente tem que compreender que quando a gente fala em política, não vamos confundir com a política que a gente está habituada no senso comum. Dentro de uma organização, estabelecer políticas significa estabelecer normas, regras, parâmetros, princípios que servem para nortear, para estabelecer o rumo, a forma como qual se vai gerenciar. Nessa política de gerenciamento dos materiais, tem que se definir algumas coisas, como, por exemplo, qual é o dimensionamento adequado dos estoques? Quanto estoque eu tenho que ter na organização?